Titãs era uma equipe que eu não colecionava antes, e o curioso é o que despertou meu interesse, assim, depois que eu tive filha, ela começou a assistir os Jovens Titãs em ação. Eu gostei muito do desenho, é um desenho assim que os personagens interagem de forma legal, lembra bastante a Liga da Justiça da fase do humor, então eu comecei a me interessar pelos personagens. Aí eu peguei essa revista aleatoriamente no sebo, e interessante quando você pega uma revista mensal assim, ela vai estar a história totalmente pelo meio e isso tem... Normalmente não é tão legal de acompanhar igual uma GHM, que vai ter um arco fechado, mas também é curioso de você pegar ela pela metade e você ficar pensando no que aconteceu antes e depois. Outra coisa que chamou a atenção nessa capa é que tem essa... vai estar nesse arco que a Ravena está sendo consumida pelo mal. Isso também me lembra de algum episódio do Titãs, dos Jovens Titãs em Ação, onde o pai da Ravena estava oferecendo para ela se tornar mal e aí tudo dá errado e tal. Então eu achei curioso também pegar justo nessa fase da equipe adulta. Então, assim, e essa revista ela vai abrir com uma das histórias do Titã, vai ter essa fase que a Ravena tá sendo possuída pelo mal e os Titãs têm que correr atrás, eu acho que do Kid Flash para ajudar eles. Essa história termina ainda num gancho, então vou ter que comprar mais revistas dela para continuar acompanhando. Mas assim, outra coisa interessante é que essa revista de fevereiro de 1988, então ela acontece logo depois que a crise é publicada no Brasil. Então assim, a seção de cartas vai estar repleta de dúvidas de leitores querendo saber o que aconteceu com cada personagem, porque muita coisa, e como fica a DC depois de crise, porque muitas histórias tiveram que ser puladas para eles Abril conseguir alinhar a cronologia. Inclusive, a primeira carta pergunta aí, mas quando que o satélite foi destruído? E daí eles respondem, essa é uma história que a gente não vai conseguir publicar aqui no Brasil, quando o satélite da Liga da Justiça é destruída. No meio da revista tem uma história curta que chama Maremoto. Eu tive que pesquisar bastante, sempre tem essas histórias meio pouco conhecidas que a Abril colocava. Isso que era legal, né? Cortava muita coisa, mas às vezes ela tentava colocar umas histórias de fantasia e ficção no meio, assim, de super-herói. E, assim, essa, na verdade, é uma saga meio backup de uma terra do futuro que foi arrasada, que foi, assim, publicada como uma história backup numa revista que chama Warlord, que a DC publicou no final dos anos 70 e começo dos anos 80. É bem curta, só algumas páginas. Então acho que eles resolveram publicar só esse arco backup porque dava para encaixar. Vai ter outra carta do Sérgio Figueiredo, na verdade, um texto dele, comentando assim as mudanças na DC e como eles vão tentar encaixar. E aí conclui com uma história dos Titãs que está acontecendo no meio de crise, né? A precursora vai tentar convencer o Cyborg a ajudar ela. Então, assim, acaba sendo, por mais que eu tenha comprado de forma avulsa, acaba sendo uma revista cheia de curiosidades, né? Seja pela história dos Titãs, por estar logo após crise, e também por ter essas histórias perdidas assim no meio que você acabaria nunca sabendo que existe se você não pega um formatinho de forma aleatória e começa a ler.